essa nossa iniciativa, uma iniciativa independente, por isso certas dificuldades de organização e logística, mas que temos contato com participações brilhantes, então acho que a de vocês também hoje vai nos enriquecer bastante. Então, agradecer imensamente, e aos novos que às vezes, que ainda não participaram de nenhum encontro, o Giro ele costuma ser gravado e depois publicado no nosso canal do YouTube e no nosso site também. Eu ponho aqui no chat o link para que vocês tenham acesso. Também estamos sempre abertos a sugestões, nomes eventuais que tenham para indicar leituras. A gente é tudo muito bem-vindo. Gostaria de agradecer imensamente, então, novamente aqui, fazer a apresentação, né, em primeiro lugar, o professor Fábio Dávila, que é doutor pela Universidade de Coimbra, né, professor doutor lá de onde eu e o Helder fazemos o doutorado, da PUC. A professora Natália Lucero Frias Tavares, né, que é doutoranda e professora pela UFRJ, professora, né, processo penal lá na UFRJ. A nossa iniciativa, como eu mencionei ao professor antes de começar, ela costuma ser nas quartas-feiras. Toda quarta-feira a gente faz um encontro, um debate a respeito de um livro específico. A gente chama o autor, livro, capítulo ou artigo. A pessoa faz uma exposição e é aberto para debate sobre o seu artigo. Mas aí, debatendo bastante, eu e o Carlos Helder, sobre nossas teses, nossas temáticas, e, enfim, todos os frutos do programa como um todo, do Giro, a gente viu a necessidade da interlocução, né, das temáticas da dogmática material com a dogmática processual, ainda mais que nós dois, vindos mais da área processual, que até o Helder brincou no último encontro, que já não sabe mais nem se é da processual em si, né? Mas a gente vê a necessidade imprescindível de diálogo, de interlocução entre essas duas áreas, porque tem muitas questões, muitas faces que justamente é a falta do conhecimento da outra que reflete no trabalho, no diário, né, seja de um operador jurídico, seja de um acadêmico até, né? Então, acho que passo a palavra para o Carlos Helder antes de dar início ao nosso debate. Tá, obrigado, Dani. Eu vou ficar segurando aqui o microfone para ter melhor áudio. Não, só queria agradecer e cumprimentar a todos, agradecer ao professor Fábio e a professora Natália. A professora Natália, é um prazer imenso conhecê-la, eu não conhecia, mas já fiquei muito interessado pelas suas pesquisas sobre prova e DNA e etc. Muito me interessa, já que eu estudo prova. Tem diversos colegas, então eu queria cumprimentar todos eles, Theo, Teuan, a Duda, o Paulo Thiago, enfim, todo mundo. E dizer que, assim como a Dani falou, o Giro ele tem essa ideia de tentar fazer uma aproximação de pessoas de diversas localidades, né? A gente já teve pessoas do Norte, Nordeste, pessoas de Portugal participando vez ou outra. É sempre muito bom recebê-los aqui, porque são debates que são muito interessantes. Especificamente em relação ao papo cruzado de direito penal e processo penal, é justamente o que a Dani falou sobre essas inquietações que acabam surgindo no decorrer de leituras de tese e tudo. E em relação específico ao convite do professor Fábio e da professora Natália, para mim e para a Dani surgiu uma necessidade de dialogar alguns conceitos da dogmática penal com a dogmática processual. E isso ficou muito evidente para mim quando eu estava fazendo a cadeira do doutorado do professor Fábio, quando tive que estudar o finalismo do Weltzel, e de lá para cá, professor, eu já comprei infinitos livros sobre culpabilidade, já liguei para o Bruno Bonicore, já li o livro dele de capa a capa, porque eu preciso entender, porque eu acho que tem
ligação direta com a teoria da prova penal e como que essas teorias da dogmática penal elas acabam influenciando, por exemplo, noções de sistemas, enfim. Mas isso são debates também para outras ocasiões. De todo modo, eu agradeço imensamente a participação dos dois e já passo a palavra para o... Eu não sei se a Dani já conversou, que eu cheguei um pouco atrasado, mas passo a palavra para o primeiro debatedor para expor suas ideias e a gente começar esse encontro de hoje. Obrigado, Dani. Na verdade, a gente nem introduziu, né? Quem quiser começar o seu... a fazer a sua exposição, não sei se Natália ou Fábio. A Natália, né? Natália, afinal de contas, tem um sotaque muito mais bonito que o Gente, meu. só um Tenho instantinho, certeza que vai alegrar a noite de todos. probleminha aqui com o meu áudio. Tem que ser a Natália, não é? Acho que bem na hora a Natália estava sem o fone. Tá nos ouvindo Natália, agora? Escuta, Natália. Eu acho que ela está sem áudio. Uhum. Natália? Deixa eu Vamos ver aguardar aqui. um minutinho, né? Vamos ver se agora deu. Natália está nos ouvindo? Acho que... Tá, não, sem problemas. Então, a Natália, ela escreveu ali no chat que teve um pequeno transtorno com o áudio, ela saiu, vai entrar. Enquanto isso, eu aproveito para fazer os comunicados de quem quiser já se inscrever para fazer eventuais colocações, também pode já fazer diretamente no chat, e depois a gente abre para pergunta, ou se preferir por escrito também, podem escrever no chat que a gente abre o microfone depois de quem quiser. Oi. Escutam agora? Sim. Sim. Perdoe, meu fone resolveu sabotar na hora H. Eu estava ouvindo vocês, mas eu não conseguia mandar o áudio. Eu queria começar agradecendo, primeiramente, Daniela, pelo convite, Helder também, a todos vocês que estão aqui presentes. É um prazer participar de uma iniciativa como essa. Nesses tempos de pandemia, está até mais difícil, às vezes, para a gente o contato, mas acaba que cria essa facilidade de conseguir uma troca com pessoas de outras localidades por meio dessas ferramentas, Zoom, a gente no Instagram, fazendo lives e conversas diversas. Eu confesso que eu vou tentar ser breve, eu vou fazer uma explanação um pouco sobre o meu tema de pesquisa central, como eu falei com a Daniela pelo WhatsApp. Meu centro de pesquisa, minha área principal é execução penal. Eu venho pesquisando isso desde 2012 e acabei mudando o recorte ao longo desses anos e atualmente, nos últimos 3 a 4 anos, o que eu tenho me centrado mais é na pesquisa do Banco Nacional de Perfis Genéticos e o impacto que a execução penal sofre em razão do cadastramento e dessa supervalorização da prova genética no direito processual penal brasileiro.
Então, essas inquietações que o Helder apresentou anteriormente, de tem horas que a gente põe um pezinho mais no penal, hora no processo, hora na criminologia, vai, volta, medicina legal, isso realmente tem acontecido comigo nos últimos anos. Bem, nós sabemos que a prova pericial genética não é uma novidade. A análise do DNA é feita no Brasil já há décadas e no mundo também. O primeiro banco de perfis genéticos criados foi criado de perfis genéticos catalogado para fins criminais, foi criado na Inglaterra em 95. Então essa é uma realidade um tanto já antiga, mas aqui no Brasil essa possibilidade de criação de um banco cadastral especificamente para fins criminais, ou seja, para produção de prova, para identificação de possível autoria e comprovação de materialidade de delitos, ela se consagra com a Lei 12.654, de 2012. Ali a gente começa a ter a possibilidade de unificação, então, de diferentes perfis genéticos de pessoas, e aí por duas vias, a gente vai ter duas finalidades em tese do banco de perfis genéticos, seja para a identificação de pessoas desaparecidas, e nesse caso, o cadastramento ele não pode ser utilizado para via criminal, ou então para fins criminais. E aí o cadastramento para fins criminais ele pode ser feito por diferentes tipos de coleta, seja de vestígios encontrados em cenas de crime, corpo da vítima, seja pela identificação criminal, com base na Lei 2017, ou então, o que a gente vê na LEP, com base no artigo 9º-A, por via de cadastramento de pessoas condenadas por crimes específicos listados. Bem, essa análise do DNA, no banco, com o surgimento, o DNA já era utilizado para outras vias previamente no direito penal brasileiro, no direito processual. Mas com a criação do banco de perfis genéticos, cria uma nova peculiaridade. Por quê? A gente começa a trabalhar com a ideia de coercitividade ou não do uso do material genético da sua coleta. Eu vou fazer aqui um retrocesso para depois voltar para a prova de DNA, para a prova genética. Nós temos uma tendência muito grande no direito processual a supervalorizar as provas ditas como provas técnicas, provas científicas. A ideia de que a cientificidade da prova tira qualquer tipo de juízo de valor, como se a prova científica ela fosse sinônimo de verdade. E nós aqui, eu imagino pelos nomes que eu estou vendo aqui dos participantes, alguns já conheço. Oi? Gente, alguém falou alguma coisa, eu não ouvi. Acho que vazou um áudio, desculpa. Mas o que eu consigo identificar aqui pelo nome de alguns de vocês, eu sei que vocês pesquisam em processo penal, em direito penal, e a gente não tem como falar em verdade ou certeza absoluta quando a gente discute direito e condenação. Na verdade, eu vou deixar aqui de lado um pouco essa argumentação, mas eu vou fazer sempre aquela referência ao que o Rui Cunha Martins trabalha com a diferença entre... Não tem como a gente trabalhar com crenças no direito penal. Não é possível tratar com verdades ou com questões completamente inequívocas e inquestionáveis. Não existe verdade em direito penal e processo penal. Pois bem, a prova científica, como ela não envolve uma valoração moral, em tese, como ela parte de um procedimento científico, ela é ungida por uma neutralidade que não necessariamente existe. Nós temos uma tendência muito grande a aceitar de maneira inquestionável os resultados de provas técnicas. É por isso que a prova pericial ela tem um papel de tanto destaque, como indicam diferentes pesquisadores, na seara processual para fins de condenação. Nós, no Brasil, e isso não é uma peculiaridade nossa, mas aqui no Brasil especificamente, é muito escassa a quantidade de pesquisas que direcionam a análise jurídica, aproximando da possibilidade de falha da análise genética. Eu até vou fazer aqui algumas indicações de seriados e de livros específicos, para quem tiver interesse. Tem umas sériezinhas no Netflix, que é o DNA da Justiça, que foi feito pelo The Innocence Project, e tem também Provas Suspeitas, que é o nome de uma outra, uma sériezinha boba, curtinha, mas que trabalha só as possibilidades de falhas de provas técnicas, que demonstra o seguinte: existe toda uma gama de falhas humanas, teóricas, e materiais que podem se operar na própria análise de determinado traço. Voltando então para a prova genética. Quando a gente fala de DNA, aqui no Brasil, o banco de perfis genéticos ele veio crescendo e se expandindo desde 2012, quando se começou a efetivamente catalogar e juntar todos esses arquivos.
E agora, desde o início do governo Bolsonaro, foi feito um aporte significativo. Eu imagino que muitos de vocês tenham lido a plataforma de campanha do Bolsonaro na época das eleições, e uma das coisas que ele colocou lá como objetivos na sua plataforma de governo era estimular o cadastramento genético. Aquela propagandinha de uma folha frente e verso, ela tinha alusão ao BNPG, acreditem se quiser. E isso foi feito efetivamente, inclusive aqui no Rio de Janeiro. O meu co-orientador de doutorado, o professor Rodrigo Grazinori Garrido, ele é perito da Polícia Civil aqui do Rio, e me passou algumas das suas inquietações, inclusive o aumento considerável das metas para cadastramento. Hoje, no Brasil, a gente teve um crescimento só durante a gestão Bolsonaro de 79% dos cadastramentos, comparando o período de 2012 a 2018 e só o ano de 2019. Ou seja, em um período de 7 meses, nós tivemos um aumento de 79,8% do número de cadastramentos de DNA. E esse DNA ele foi coletado não apenas dos vestígios, como eu falei, mas aí então a gente entra nas duas peculiaridades, os dois casos mais complexos para essa área processual: o cadastramento compulsório de presos e a identificação criminal. A identificação criminal ela vai depender, sim, de autorização judicial, a gente vai olhar na Lei 2037, e, em tese, de acordo com os protocolos liberados pela Rede Integrada de Bancos de Perfis Genéticos, que é a rede que faz a fiscalização e o controle desse cadastramento e que, em tese, é responsável por todas as diretrizes que são passadas. Eu digo em tese porque algumas outras elas vão ser provenientes de relatórios da Polícia Federal e de outras instituições, mas a Rede Integrada de Bancos de Perfis Genéticos ela é responsável por fazer a compilação dos dados e passar orientações de como os peritos devem proceder em relação ao cadastramento. No artigo 3º, no protocolo 3º, de 2014, liberado pela Rede Integrada, se fala que a pessoa que deve ser identificada criminalmente pode se recusar a realizar essa identificação. Por que essa é uma grande questão quando a gente fala na via processual? Por conta da obrigatoriedade da intervenção corporal ou não. Quando a gente fala de DNA e está falando de coleta de vestígios, não há uma necessidade de anuência de qualquer parte para que essa coleta seja feita. A coleta de material genético ela pode ser feita na cena do crime, como eu já falei, no corpo da vítima, ou até mesmo por meio de busca e apreensão determinada pelo juízo, de escova de dentes, escova de cabelo, roupas daquela pessoa que está sendo investigada. Mas o que tipicamente se faz para poder assegurar a observância da cadeia de custódia é a coleta direta de material para fins de identificação da pessoa que está sendo submetida àquela investigação. E aí a gente entra numa grande discussão que é não apenas a questão da intervenção corporal, ou seja, eu forço aquele indivíduo a ceder material genético, como também eu forço a ceder material genético para que seja utilizado possivelmente contra ele como prova numa investigação. Isso é uma discussão em relação, então, à intervenção corporal em pessoas que estão sendo investigadas e são identificadas criminalmente. O problema se torna ainda pior se a gente parar para pensar na questão da coleta de material genético de pessoas presas, realizada com base na LEP. Havia muita discussão se essa coleta seria ou não coercitiva. Afinal de contas, uma pessoa que está privada da sua liberdade numa instituição total, no estabelecimento prisional, ela tem a possibilidade efetiva de se negar a ceder material genético para fins de coleta e cadastramento? Existe alguma vedação, existe alguma possibilidade de manifestar a sua contrariedade? E essa questão, ela se assevera essa impossibilidade de alegar livre-arbítrio da pessoa presa fica muito mais clara com o advento da Lei 13.964, do pacote anticrime, no momento em que a negativa do apenado na concessão de autorização para cadastramento de material genético passa a configurar falta grave. E sendo falta grave, passa a interromper a contagem de prazo para fins de progressão de regime e obstar a concessão de todos os outros direitos prisionais, uma vez que negativo o seu comportamento. Saídas periódicas, saídas extramuro, progressão de regime, livramento condicional e afins. Ou seja, se havia anteriormente uma premissa de que a coleta de material genético destas pessoas presas e já condenadas geraria uma impossibilidade negativa por sua parte, no momento em que a gente tem a transformação disso numa falta grave, me parece particularmente que fica muito claro que não há qualquer
possibilidades negativas. Inclusive, hoje, aqui no estado do Rio de Janeiro especificamente, eu confesso que com a pandemia eu acabei ficando impossibilitada de fazer essa pesquisa em outras localidades, como era o propósito inicial quando ingressei no doutorado. Mas aqui no estado do Rio de Janeiro, hoje são enviadas listas pela Secretaria de Administração Penitenciária de maneira aleatória e não controlada. Não tem exatamente uma determinação se é por tipo de crime, se é pela periculosidade atestada do apenado ou pelo tempo de condenação, mas a SEAP envia uma listagem para a Polícia Civil indicando quem são os indivíduos cadastráveis de determinada unidade prisional. Então, como eu falei, ainda que a rede integrada ela passe diretrizes, por ser formada a rede de bancos, nosso banco não é um banco único e engessado. São bancos estaduais, um banco digital e um banco da Polícia Federal que se comunicam por intermédio da rede integrada. Então, cada estado acaba adotando o seu procedimento sem uma fiscalização específica e sem um controle de como esse material está sendo coletado, analisado e depois conservado. Porque o que acontece? Uma prova, para ela ser admitida em direito penal, ela não pode ser ilegal, não pode ser ilícita. Eu não posso, por exemplo, forçar uma pessoa a produzir provas contra si. Nemo tenetur veda isso. Qual é, então, a forma como se interpreta a aplicação da norma para poder admitir, ainda que seja clara essa violação, para poder se admitir a utilização hoje das provas que são extraídas com base na Lei 12.654? Falar que a pessoa pode se negar. Como eu falei em relação aos condenados, eu não consigo interpretar como não sendo completamente absurda essa violação e clara, uma vez que eles são punidos se não fornecerem esse material, mas já no caso da identificação criminal, essa negativa, ela ainda não foi objeto de análise por nenhum dos nossos tribunais. O que nós temos, contudo, é um recurso que está pendente de julgamento da relatoria do Gilmar Mendes, já está pendente de julgamento desde 2007, eu acho, 2017, seu último andamento, que argue a inconstitucionalidade por conta da obrigatoriedade de concessão e violação do direito à privacidade. O único precedente que nós temos sobre a impossibilidade de cadastramento de prova genética no direito processual de modo geral é um precedente da Corte Europeia de Direitos Humanos, que condenou a Inglaterra e obrigou a excluir mais de 5 milhões de cadastros genéticos de pessoas que eram consideradas pessoas que não tinham condenação, pessoas inocentes, pessoas que tinham sido absolvidas, mas ainda assim mantinham o seu perfil genético cadastrado no banco integrado do Reino Unido. Então, a Inglaterra foi condenada pela Corte Europeia, obrigada a excluir esses dados e informações genéticas e teve também de indenizar algumas das vítimas dessas violações do direito à privacidade. Bem, se a proteção do nosso sigilo de informações genéticas está abarcada pelo direito à privacidade, me parece muito claro que não deve ser tão fácil a utilização, então, da prova de perícia pericial genética no nosso direito. E o que acontece? Com a supervalorização da prova científica, o que nós vamos vislumbrando cada vez mais é uma facilidade na decretação judicial de autorização para a coleta de material genético. Primeiro porque se entende que no momento em que se obtém um resultado positivo de análise genética, esse resultado é automaticamente uma constatação de responsabilidade. E aí entra a grande discussão sobre a prova científica. Bem, essa prova, esse laudo, esse atestado que vem, o juiz ele pode questionar? Me parece muito claro que é possível questionar, sim, porque o laudo pericial do perito geneticista ele vai indicar que determinado material genético encontrado num local X é compatível com o material genético de fulano. Pois bem, isso não significa automaticamente reconhecer a autoria e materialidade do delito. Se eu encontro o DNA de determinado homem num sêmen localizado numa cena de crime, isso não significa que ele praticou aquele crime, e isso também não necessariamente significa que aquele DNA dele, e aí eu vou dizer o porquê. Nós hoje aqui no Brasil utilizamos 13 marcadores como critério referencial para análise genética. Para não ficar muito chata essa questão de biomédica e tudo mais, eu vou fazer uma breve explanação sobre como funciona essa análise comparativa.
Nós usamos aqui no Brasil a mesma plataforma utilizada nos Estados Unidos. O Brasil comprou e paga pela utilização do software Codes, que é aquele que aparece nos CSIs e afins. Então, a gente utiliza essa plataforma hoje para análise de material genético e para catalogar. São esses os backlogs utilizados para manutenção de todos os dados genéticos de pessoas identificadas e condenadas no Brasil. Pois bem, essa análise, ela utiliza 13 marcadores, que são as partes não codificadas do DNA. A gente não pode utilizar, de acordo com a própria determinação da Lei 654, o material genético para fins que não a simples identificação daquela pessoa. Ou seja, eu, em tese, não posso fazer pesquisas para verificar se aquela pessoa tem determinadas doenças ou marcadores específicos para fins de personalidade, etnia, nenhum tipo de questão nesse sentido. Contudo, a utilização do Codes é uma contratação que, no seu próprio contrato estabelecendo com o governo norte-americano, fornece todos os dados também para análise lá. Então, em tese, o governo brasileiro não permite, mas eu tenho questionamentos se na seção de informações se há essa mesma observância de limitações. Pois bem, os 13 marcadores significa, assim como se faz na análise papiloscópica, que nós utilizamos, a gente não compara uma digital igualzinha com outra. Você procura pontos específicos de coincidência. Quando eu digo que 13 marcadores são utilizados para a identificação de alguém por via de DNA aqui no Brasil, significa que 13 pontos específicos que diferenciam aquela pessoa de outras pessoas são utilizados para isso. Existe uma propositura, inclusive, da Polícia Civil do Rio de Janeiro de utilização de 25 marcadores. Por que isso é relevante? Quanto mais marcadores eu utilizo, menor é a margem de erro daquele material genético que, na verdade, pertencer a outra pessoa, especialmente alguém que mantenha relação consanguínea com aquele indivíduo. E um outro grande problema na análise genética é a forma como os laudos periciais hoje, eles são muito omissos, eles não trazem informações suficientes que nos permitam, de fato, verificar se aquele procedimento técnico utilizado para análise, ele respeitou as determinações que deveria respeitar. Digo, quantas células foram... Alguém já chegou não sei se algum de vocês já chegou a verificar ou analisar um desses laudos periciais genéticos. Mas existem informações que são indispensáveis para um perito fazer análise. O número de células, o local em que esse material foi encontrado, as condições de clima, temperatura, umidade, iluminação, porque o material genético é um material biológico, então ele se submete facilmente à deterioração, e a deterioração ela permite o quê? Falsos positivos. Obtenção, então, de conclusões equivocadas que possam gerar uma presunção, então, errônea. Se eu utilizo uma quantidade menor de células do que o mínimo que eu precisaria, se eu utilizo 7 células ao invés de 8, isso pode gerar maior propensão a um falso positivo. E essas são informações que, como são muito chatas e muito técnicas e não tem nada a ver com a nossa seara jurídica, elas acabam passando batido. E por conta dessa prevalência na crença de que o perito ele é uma pessoa isenta e não preocupada com o resultado de desfecho daquela investigação, acaba tendo a ideia de que não é relevante questionar, que se o perito afirma que aquele resultado foi positivo, é porque é positivo e aquele indivíduo praticou determinado crime, ignorando a possibilidade de utilização daquela prova como uma prova argumentativa, simplesmente para suprir o interesse de alguém, encaixando-a numa narrativa de maneira completamente descontextualizada. Bem, não só nós temos, então, uma dificuldade por falta de conhecimento técnico dos operadores do direito em relação ao funcionamento, mas também porque aqueles que fazem as análises não nos fornecem ferramentas suficientes para questionar se aquele laudo é de fato crível, se ele foi feito de maneira efetiva, ou seja, de modo a assegurar a observância da cadeia de custódia, não apenas na coleta do material, mas também na realização do seu exame e na obtenção de resultados. E um dos grandes problemas hoje é a forma como se utiliza a terminologia nesses laudos. Digo, se eu tenho hoje aqui um exame, encontrou-se material, uma cena de crime, e se tem a identificação, coletou-se alguém que se quer identificar criminalmente. Eu faço análise, mas a quantidade de material que tinha ali no vestígio, na vítima ou no local do crime, era muito pequena. E isso não me permite realizar o exame. Foi inconclusivo, não foi possível realizar. Ao invés desse laudo indicar impossibilidade de realização de exame, a resposta que vem nele é:
de acordo com a análise, não se pode excluir a possibilidade de autoria. Ou seja, a forma como isso denota uma possibilidade de autoria, ao invés de afirmar a inviabilidade total de realização daquele exame, já dá uma maior força para a nossa tendência judicial, que é a condenação de pessoas hoje no Brasil. É esse estado punitivo que cada vez mais se expande. E existe uma outra questão que é muito grave. Eu não sei se eu estiver extrapolando o tempo, alguém me dá um aviso, por favor, eu estou tentando ir o mais rápido possível. Mas uma outra questão que é muito relevante é o que diz respeito à seletividade e à mistura genética. Numa cena de crime, eu encontro o DNA de 10 pessoas diferentes. Uma dessas pessoas já tem condenação prévia e está cadastrada no BNPG, no Banco Nacional de Perfis Genéticos. Eu acho que é um chute muito educado afirmar que se eu encontro o DNA de alguém já condenado, provavelmente as outras 9 amostras não serão analisadas pela nossa inteligência policial ou pelo nosso poder judiciário por essa crença na reincidência, crença na rotulação de pessoas já vítimas do estado punitivo. Ou seja, o cadastramento hoje no Banco Nacional de Perfis Genéticos, quando a gente fala de identificação criminal, a ideia é que você quer forçar a produção de prova para uma investigação específica. O cadastramento da pessoa presa ele já se dá de maneira diferente. Eu tenho alguém que já está condenado, já está cumprindo pena, que já foi, então, considerado culpado. Eu cadastro aquele indivíduo não porque ele cometeu um crime. Eu cadastro porque eu afirmo que ele irá cometer um novo crime. Então, se torna uma maneira prospectiva de produzir provas futuras. E existe um outro grande problema, na verdade são vários os problemas, eu falo 1, 2, 3, 30, mas uma outra questão que pode ser levantada é o limite temporal de utilização dessa prova. Hoje, se nós fôssemos seguir o entendimento de eu forneci aqui a prova, eu sou identificada criminalmente, eu estou fornecendo meu material, esse material em tese é para ser utilizado naquela investigação específica, mas por conta de uma certa amplitude que tem sido dada pela jurisprudência, se admitiu já, inclusive se tem um caso que eu confesso a vocês, ainda não consegui o número desse processo, mas ele foi noticiado no relatório 5 da Rede Integrada de Bancos de Perfis Genéticos, em que se identificou criminalmente um acusado para utilizar para um processo anterior àquela prova genética. Então, ele teve material genético, foi ali analisado naquela investigação por uma condenação com base em fato anterior mesmo à criação do Banco Nacional de Perfis Genéticos. Ou seja, como uma das grandes questões é como o direito penal brasileiro o direito processual penal brasileiro está classificando esse material genético. A coleta e cadastramento no BNPG, ela constitui meio de identificação. Se é uma identificação civil, não tem limite temporal. Eu posso utilizar quando eu quiser. Mas, de fato, isso ainda não se assemelha porque há limitações e a gente está condicionando ou a existência de investigação criminal ou então a existência de uma condenação definitiva pela prática de crimes dolosos. Então, qual a regra? Eu estou forçando alguém a produzir... Se é para produção de prova, eu então posso forçar alguém a produzir prova contra si sob ameaça de aplicação de falta grave e forçar a sua permanência no cárcere por mais tempo? Isso não significa, então, que eu estou violando os direitos e produzindo de maneira ilícita aquela prova? Uma outra... Desculpe, gente. Chope. Uma outra questão, então, para concluir, desculpem, mas esse chope late. Uma outra questão, então, só para eu concluir aqui, é que a gente não tem, hoje, preparo e conhecimento científico suficiente nas faculdades de direito, na atuação dos juristas, para que se possa compreender que nossas bases científicas são insuficientes. Digo aqui o porquê. Existem misturas também de DNA. Eu falei do caso de ter várias amostras genéticas em uma mesma cena de crime. E se eu tenho todas essas amostras misturadas? Uma amostra misturada, ela, na verdade, ela não fornece a possibilidade de certeza de que aquele DNA é daquela pessoa, a não ser que eu conheça todas as partes envolvidas. E aí, eu, por um juízo de probabilidade, eu posso excluir ou não o determinado indivíduo. Eu vou recomendar mais uma vez esse episódio de Provas Suspeitas do Netflix,
porque eles falam de um dos grandes escândalos no estado de Nova York, que foi a utilização de um software de probabilidade, que era utilizado simplesmente para misturas genéticas. E esse software, na verdade, ele viu o seguinte: olha, tem chance desse indivíduo ter cometido crime porque naquela mistura genética de tantas pessoas, que eu não tenho como determinar, naquela mistura genética, existe uma quantidade de marcadores que pode equivaler a dele. Ou seja, faziam um recorte e cola com todos os materiais genéticos misturados e levou à condenação de milhares de pessoas que permaneceram anos presas no estado de Nova York para posteriormente se reconhecer, inclusive graças também ao Innocence Project, que não era compatível o material genético encontrado nas cenas dos crimes com o material genético das pessoas que efetivamente foram recolhidas ao cárcere. Bem, falar então da prova genética hoje no Brasil é falar de insegurança. E digo insegurança, seja pela escassez de ferramentas para avaliar a sua falibilidade ou não, já que o laudo pericial ele não traz as informações mínimas para que nós possamos crer naquela observância dos critérios analíticos instituídos para fins de análise genética. E também porque há uma gama de violações de direitos e garantias fundamentais, seja na extração desse material ou na catalogação imperativa e por tempo extremamente longo. A Lei 13.964, o pacote anticrime, eu digo que foi sem querer, mas ele acabou trazendo uma mudançazinha positiva, porque eu não acredito que eles quiseram que a ideia do pacote de crime fosse abrandar ou garantir qualquer proteção à privacidade da pessoa condenada. Mas, sem querer, propôs-se no pacote de crime um limite temporal para a retirada do material genético do banco cadastral. Um limite muito curto. Após a extinção da pena, você pode, 20 anos depois, pedir para retirar o seu material genético do banco de perfis genéticos. Ou seja, a criação do BNPG ela gerou um agravamento da vigilância constante sobre grupos específicos, e aqui grupos específicos eu digo aqueles que já são selecionados pelo Estado, que já são punidos pela nossa polícia, pelo nosso judiciário, e gerou também uma insegurança muito grande porque começou a agravar esse fenômeno da falibilidade, da crença na infalibilidade das provas científicas. Por fim, eu só faço uma provocação, que é um assunto que eu ainda não consegui informações suficientes, no sentido de nossas agências não divulgam informações sobre o assunto. O material genético hoje colhido das pessoas para análise, ele é enviado depois para manutenção e conservação. Se vocês sabem, a gente não pode destruir, porque como eu tenho que fazer a contraprova, se necessário for, para dizer, olha, o swab que eu coletei de João, de fato tem o DNA de João, esse cotonete ele é guardado. O que se criou de maneira acidental com a aprovação da Lei 12.654 não foi só um banco de perfis genéticos, mas também um banco biológico. Os laboratórios, então, das polícias civis e federal passaram a manter estoques com cópias de material genético de todas as pessoas que hoje encontram-se cadastradas no BNPG. Significa dizer que alguém tem uma cópia do seu DNA em algum local sem autorização ou sem qualquer previsão legal. Então, eu vou encerrar por aqui para a gente poder dar continuidade, mas não há segurança nem na análise desse material genético, ainda que que o DNA traga mais fiabilidade do que a papiloscopia ou o reconhecimento por foto ou qualquer desses outros, isso é inquestionável, mas não há uma possibilidade de questionamento efetivo. E há também uma criação de vulnerabilidade no momento em que material genético de pessoas que já estão mapeadas ficam disponíveis e, sob vigilância, sabe-se lá de quem, conservados no local desconhecido. Obrigada mais uma vez pelo convite e agora eu quero ouvir vocês. Professor Fábio Dávila, acho que a palavra pode passar diretamente assim, ó. Tá, muito obrigado a todos, muito obrigado, Daniela, ao Helder. É um prazer muito grande estar com vocês nesta noite. Eu conheço quase todos que estão aqui, que me faz sentir em casa, né? E tenho o enorme prazer de conhecer a professora Natália, que provou que eu tinha razão.
o sotaque dela é muito melhor que o meu. Tá? Então, começamos muito bem essa noite, ouvindo, né, uma melodia, não é apenas uma fala, é uma música, na fala da professora Natália, uma alegria de conhecer a professora Natália. Enfim, mas eu não posso deixar aqui de registrar, né, a professora Natália falou várias vezes sobre a questão da biomedicina, etc., que nós temos aqui a Maria Eduarda, que é biomédica, a Emily, eu acho que é biomédica também, né, Emily? Estão fechadinhos, eu não gosto de ver vocês fechados assim, faz tempo que eu não vejo, tem vários que... Né? Então, nós temos a Cris, né? Aliás, Paulo faz tempo que eu não via. Olha, pessoas muito queridas, a Juliana, enfim, Felipe, todos, enfim, sintam-se cumprimentados. E até para os meus alunos do mestrado desse semestre, a minha dúvida maior é como vocês me aguentam 2 vezes por semana. Né? Não é possível uma coisa dessas. Né? Meus cumprimentos também aqui ao meu querido sócio, né, Teodoro, Theo, né, que, enfim, né, está aqui, e também ao Dieter Axt, que também está aqui conosco, que me faz me sentir ainda mais responsável por dizer alguma coisa de útil. Né? Pessoal, eu havia pensado numa fala muito diferente. Tá? Eu havia pensado em desenvolver uma fala penal pensando nos problemas processuais penais, naquilo que digamos assim, esse diálogo propiciaria em termos de utilidade, né? Ou seja, utilidade prática. Né? Ou seja, muitos, eu diria, nem tanto erros, nem tanto equívocos, eu diria mal entendidos. Tá? Há muitas pessoas que julgam, acreditam saber o que estão fazendo e definitivamente não sabem. Né? Definitivamente não sabem. Isso na prática penal brasileira tem dezenas e dezenas de exemplos, e nós poderíamos passar a noite aqui apenas mostrando quantos e tão importantes equívocos fazem parte do dia a dia dos nossos tribunais, e a minha fala iria mais ou menos nesse sentido, até por isso a questão do ilícito típico, etc, etc. Mas a fala da professora Natália, que me despertou, enfim, uma reflexão um pouco diferente, e talvez eu faça aqui um papel não tanto de quem é âncora, mas de quem, enfim, traz talvez uma contribuição à reflexão que a professora Natália já propôs. E eu queria trazer essa reflexão a partir de 2 falas, aliás, de 2 frases. Né? Nós temos, talvez, um dos pilares da modernidade centrada num sujeito chamado Francis Bacon, né? Que um dia asseverou que o homem, né, entendido como humanidade, né, o homem é o senhor e possuidor da natureza. Tá? E essa fala ela tem uma importância absolutamente, eu diria assim, crucial para tudo que a professora Natália aqui trouxe. Tá? Um pouquinho antes, entretanto, um cidadão, tá, mais antigo, chamado Protágoras, vai dizer que o homem é a medida de todas as coisas. Essas 2 frases, que são frases muito importantes, para que se possa compreender o pensamento científico atual, né, e mais para aquilo que nos interessa, né, a produção do direito nesse nosso Brasil que está, enfim, né, em frangalhos, né, mas que segue, né, a passos, né, cambaleantes, mas segue. Né, acho que fala e fala muito bem para esse nosso tempo. Vejam vocês, eu vou trazer aqui um caso, tá? Um caso que eu penso que ilustra bem o que eu pretendo, talvez, trazer em termos de contributo. Tá? Alguns anos atrás, eu fui convencido a assumir um caso criminal que eu não queria. Você sabe que para um advogado criminal, o pior cliente é o cliente inocente. É o pior cliente. Porque a inocência te traz um peso, uma responsabilidade que dói. Né? Ou seja, nos chama enquanto seres humanos. Né? Ou seja, rompe aquilo que é o papel profissional na atuação. Né? É como o médico que sabe que o paciente tem cura. Né? Isto é diferente, é diferente. E nesse caso em particular, é o tipo de caso que eu não gosto de atuar. Era uma acusação de abuso sexual envolvendo a filha desse sujeito. Tá? Ele era acusado de estupro de vulnerável. E ele não havia praticado fato. Só que o fato colocava uma particularidade. Como vocês sabem, essas acusações de estupro, elas têm uma amplitude brutal.
Tá? E nesse caso falávamos de toque. Estávamos falando de toque. Tá? Ele era acusado de ter tocado a filha, as partes íntimas. Obviamente que só esta acusação, né, que significa um toque, um pai não dá um banho no filho. Eu tenho 2 filhas. Né? Ou seja, o pai vai dar banho nas filhas, ele toca as filhas, etc. Agora, aqui o sentido social da ação, o sentido social do fato, ele fala, ele grita, né? Só que a prova disso é uma prova muito complicada. Este casal era um casal que brigava furiosamente, e esse litígio cresceu e cresceu e cresceu ao ponto que se tornou insuportável. E a menina, entretanto, era o ponto que ligava ambos. Né? E, obviamente, que a mãe resolveu romper com isto. E rompeu por meio, né, de uma acusação. Estamos falando de um caso clássico de alienação parental. Só que isso chega, tá? Isso chega mediante um comunicado desta mãe à polícia, que depois chega ao Ministério Público, né? Mas veio ancorado num laudo, não num laudo, mas de um parecer do psicólogo que havia atendido a criança. O psicólogo dela havia atendido a criança e dizia que ela teria sido abusada. A psicóloga do Ministério Público fez uma entrevista que deve ter durado, eu não recordo bem, mas foi em torno de 15 minutos. Tá bem? E a partir dessa entrevista, a psicóloga vem e diz, não há dúvida alguma, ela foi abusada. E começa, portanto, um processo, uma ação criminal, uma denúncia por estupro de vulnerável. E nós tínhamos, portanto, 2 falas técnicas. Percebem onde é que eu quero chegar? Temos 2 falas técnicas. Há 2 psicólogos que haviam analisado aquela criança e diziam, ela foi abusada. Eu, pobre de mim, né, que fui convencido, né, a assumir, que não queria assumir, sabia que isso ia ser uma briga de sangrar. Né? O que eu pedi? Eu quero uma perícia. Essa menina precisa ser analisada por um profissional descomprometido. O juízo, entretanto, diz não. Ela não pode ser duplamente vitimizada. Né? A submetê-la a uma nova análise seria algo que iria fazê-la recordar de todo aquele trauma e tudo. E, portanto, ele nega a perícia. E me deixa na mão. Eu, com caso de alienação parental, não tenho acesso à menina e não consigo provar que estou diante de uma situação de alienação parental. E, do outro lado, eu tenho 2 falas técnicas. Tá? Como nós resolvemos esse caso? Aqui, pasmem vocês. Sabe que, né, a dor ensina a gemer, né? Então, como a gente fez? Simples. Havia uma ação civil que discutia a guarda da criança. Fizemos o mesmo pedido na ação civil. E o juízo civil deu a perícia. E a perícia, que foi concedida aos 45 minutos do segundo tempo, foi feita por portanto, um perito gabaritado. O sujeito ouviu todo o núcleo familiar, ouviu a mãe, ouviu o pai, a avós. O sujeito mapeou tudo, fez um laudo, né, longo, um laudo, um método absolutamente rigoroso, e veio de forma categórica e disse, olha, é inequívoco, ou é inequívoca, talvez melhor colocando, a alienação parental. E com base nisso, e constrangido, o juiz, porque eu peguei aquela perícia e levei para o crime. O que o juiz do crime fez? Absolveu, alegando a ausência de provas suficiente para condenar sem uma única linha sobre o laudo trazido. Tá? Ou seja, como se aquela prova não tivesse sido produzida. Tá bem? Isso foi para o segundo grau e também, mais uma vez, com o coração na mão. Ou seja, foi uma guerra também, porque tudo que toca criança, tudo que toca acusação de estupro, já vem manchada em todos os sentidos. Né? Ninguém quer lhe ouvir, né? Ninguém quer escutar, ninguém, ou seja, é uma coisa tremenda, terrível. Né? Conseguimos absolver o sujeito, nenhuma palavra sobre o laudo. Tá? O que eu quero dizer com isso para vocês? Nós ouvíamos a professora Natália, não, mas grande parte do grupo que está aqui, o Antônio Vieira, que é um colega baiano, professora Natália, se conhece,
em uma live recente do Instituto Dardo Corrêa, falando sobre a onda P300. E, mais uma vez, fez um discurso semelhante ao seu, no sentido do problema da fala técnica e de como ela é acomodada no juízo criminal, como essa fala ela é recebida. Isso é muito curioso. Por quê? Porque, veja, todo mundo refere isso e com razão, né? Ou seja, aqui nós temos um dos primeiros a escrever sobre isso, né? É o nosso querido amigo, meu querido amigo, colega, irmão, trabalhando no Estado do Rio de Janeiro, colega da professora Natália, professor Sala de Carvalho, vai falar sobre a ferida narcísica do direito penal. Nós somos narcisistas, é verdade. O juiz, então, nem se fala. Agora, existe um déficit, curioso déficit de autonomia, quando nós tocamos aquilo que é entendido por ciência verdadeira. Os alemães, no passado, eles dividiam, né? Dividido em Naturwissenschaft e Geistwissenschaft. Né? As ciências da natureza eram as ciências de verdade. Tinha um método de verdade. Nós éramos um arremedo de conhecimento, um arremedo de ciência. Nós éramos a Cinderela, né, da ciência. O que nós produzíamos era prudência, jurisprudência. Nós não éramos ciência. Quando nós temos aqui, por isso eu comecei com Francis Bacon, né, a crença de que a ciência ia ser a redenção da humanidade, porque a ciência era limitada, todos queriam ser ciência. E essa é a grande virada do século XIX para o direito penal, e marca muito o pensamento penal dogmático alemão, e, de um certo modo, por decorrência, né, de forma indireta, todo o sistema de tradição romano-germânica. Isto é, assim, há uma crença, uma busca de transformar o direito em ciência. Só que se viu que isso não era possível de fazer na medida em que se gostaria. Só que esse deslumbre pelas ciências naturais, esse deslumbre por tudo aquilo que vem do lado de lá, né, é algo que está no DNA de tudo que nós fizemos. É muito raro ver um juiz com autonomia suficiente para sequer colocar em questão uma prova considerada técnica. E eu tenho uma experiência de vida muito particular. Não só eu tenho uma formação de química no início da minha carreira, não cheguei a fazer faculdade, mas fiz um curso técnico em química, mas como todos sabem, eu sou Humboldtiano, tive uma bolsa Humboldt, e a Humboldt é uma bolsa que reúne pesquisadores de todas as áreas. Eu tive contatos com pesquisadores de ponta em vários momentos da minha vida. Prêmios que são considerados equivalentes a prêmios que são pesquisadores efetivamente que estão na ponta do iceberg, trabalhando com pesquisa no âmbito das ciências consideradas, vamos lá, naturais. E uma das dúvidas que eles colocavam, e eu assisti várias conferências nesse sentido, onde está essa pretensão de verdade centrada na neutralidade. Isso não existe. Ou seja, as pesquisas de ponta são financiadas. Os financiamentos, eles não são, nem nunca foram neutros. Nem nunca foram neutros. Quando eu financio uma pesquisa, e estamos falando de pesquisas onde há muito capital investido, há uma expectativa, uma vontade de chegar a um determinado resultado. E isto não é algo que está, digamos assim, limitado a nós, juristas, onde as coisas parecem ter, né, todas elas um direcionamento. Isso faz parte da história, da ciência. Se nós nos debruçarmos disto, nós vamos encontrar exatamente isto. Não há neutralidade. Protágoras estava certo. Nós somos, o homem é a medida de todas as coisas. Nós temos métodos. Os métodos, sem dúvida nenhuma, eles nos propiciam, obviamente, uma determinada segurança, no sentido de ser de repetição, de ser passivo de uma contraprova, é possível repetir, é possível desenvolver um conhecimento, tudo isso é possível, mas isso faz com que o conhecimento fale por si, que o conhecimento ele diga por si só o que ele significa. Isto está em tudo. Vejam, o deslumbre quando houve as primeiras descobertas da neurociência. Enfim, casualmente eu estava em pesquisa de Alemanha no período, em Frankfurt, e Frankfurt parou para discutir se nós éramos ou não éramos livres. E fez um caderno especial perguntando para os grandes filósofos, sociólogos, somos livres?
Por quê? Porque um cidadão lá colocou um eletrodo e chegou, sei lá, colocou o sujeito numa máquina e chegou à conclusão que determinadas coisas aconteciam no cérebro quando nós decidíamos. Agora, até aqui eu tenho algo. Daqui em diante eu tenho necessariamente alguém interpretando este algo. Logo, aqui nós temos um problema que é um problema epistemológico, que está, digamos assim, presente, eu posso dizer isso enquanto advogado, está presente de maneira, eu diria assim, está no DNA do nosso direito, está realmente está nos nossos ossos. Tá? É muito difícil desconfiar, ou ao menos estar aberto. Eu nem preciso, a palavra desconfiar talvez não seja melhor. Estar aberto para uma contraposição daquilo que é considerado uma prova técnica. Se, de um lado, nós temos, e a professora até referiu, né, muitas absolvições vindas por meio da prova técnica, e isso é muito bom, sem dúvida nenhuma, ela é avassaladora, ela é uma avalanche incontrolável quando nos é desfavorável, no sentido de quando se quer provar a inocência de alguém que, entretanto, se encontra do outro lado, uma prova técnica. Veja, eu trouxe um exemplo de uma prova que nada mais é do que uma análise psicológica. Comparem a dureza, digamos assim, desta prova com uma prova de DNA, como aqui trouxe a professora Natália. Se não queriam me ouvir quando eu tinha 2 laudos mal feitos, porque o método não interessa, ao juiz não interessa o método, me interessa a conclusão. E isto basta ver o que é um laudo de inimputabilidade. Interessa é a conclusão, interessa é o que ele disse no final. Como isso foi feito, se foi bem feito, se foi mal feito, isso não parece ser tão relevante assim. O caso que eu trouxe mostra 2 arremedos de laudo. 2 arremedos de laudo. Mas para o magistrado era o suficiente para condenar um sujeito por estupro da filha. Pensem o que significa tentar contrapor uma prova na linha de um P300, tá? Ou na linha de um DNA, esse sim que parece algo do povo. DNA parece uma coisa que vem com os anjos coroando e cantando hinos de louvor. Tá? Quando fala em DNA, é uma coisa que vem quase com uma marca de sagrado. Quem é que ousa discordar do DNA? Tá? Entretanto, nós sabemos que há problemas de método e há, sem dúvida nenhuma, aqui um salto quando, de um resultado de DNA, eu chego a uma afirmação de autoria. Isso foi muito bem colocado aqui. Com tudo isso que eu estou dizendo, na realidade, que eu quero trazer para a discussão, é algo que estaria, talvez, um passo atrás, né? Um step back, né? Em tudo que foi dito aqui. Me parece que há um problema na recepção por parte dos nossos tribunais, dos nossos magistrados, no que tange a prova técnica, que pode ser de engenharia, que pode será muito tecnológica, que é também uma prova de DNA, é uma prova que se tende a cada vez mais estar refinada, e o magistrado cada vez mais distante da capacidade de aferir o método, mas é ao menos preciso que nós sejamos melhor preparados para ter e vivenciar o aumento da presença da técnica na resolução de casos penais. Enquanto nós estivermos nesse narciso quebrado, em que eu sou grande e sou autônomo, mas reverencio tudo aquilo que vem das chamadas ciências naturais, nós teremos um problema que eu diria muito difícil de ser solucionado. Tá? Um problema que me parece que não há argumento que possa, com facilidade, contornar. Como diz um sábio, que eu gosto muito, em particular gosto muito, uma das coisas mais difíceis que há para ensinar a alguém é aquilo que a pessoa julga já saber. Esse é um dos maiores problemas que nós temos aqui. Então, não se consegue ensinar o que se julga já saber. Então, fica aqui a minha provocação a vocês que são do processo. Veja que eu não entendo nada disso, só trouxe aqui alguns problemas e uma vivência pessoal na experiência de advocatícia, para que nós possamos discutir a partir daí.
Bom, agradeço imensamente a professora Natália e o professor Fábio Dávila pelas exposições, questionamentos. Eu não sei se antes de passar para as perguntas do pessoal, se a Natália tem alguma ponderação em relação à fala que o professor Fábio fez. Na verdade, eu queria dizer que eu concordo inteiramente com a provocação que o professor fez. De fato, a gente tem o direito, tem uma tendência a ser muito ensimesmado. Nós apenas lemos juristas e consultamos juristas e acabamos ignorando. E por isso esse desconhecimento depois que vem acompanhado também dessa crença absoluta na produção técnica, especialmente das ciências naturais, de fato, gera uma série de celeumas e produz, tanto por conta de impossibilidade de questionamento das falhas que possam vir a ocorrer, como também na ausência de possibilidade de identificação de uma utilização de prova, um viés argumentativo. Então, acho que é muito acertada e eu confesso que, ouvindo essa narrativa desse caso, eu lembrei de um outro caso de estupro de vulnerável também que eu passei. Foi a única vez que eu aceitei ser assistente de acusação e foi das piores coisas. As análises dos psicólogos, era uma vítima de 6 anos de idade. A análise do psicólogo, da polícia e do juízo, elas eram completamente conflitantes e foi muito difícil. Não tinha quem se salvasse naquele processo. O Helder tem uma pergunta, não sei se mais alguém quiser se inscrever no chat, ou já abrir diretamente também o microfone. Eu vou começar a falar então, Dani, e aí vou me permitir ser um pouco mais longo, porque eu também estou construindo aqui alguma coisa. Na medida que o pessoal for se inscrevendo, eu vou tentando ser mais objetivo. Mas eu gostei muito da fala dos dois, do professor Fábio e da professora Natália, e algumas coisas me inquietam muito, por 2 motivos. Primeiro que a professora Natália tem estudado esse tema que, em que pese seja um pouco distante do que eu tenho estudado atualmente, toca profundamente porque eu estudo prova digital, e por conta disso eu tenho identificado o dado como um fragmento da personalidade do sujeito, e isso diz muito ao sujeito, e por conta disso eu estou tentando, de alguma maneira, limitar esse acesso, sei lá. Ainda não sei bem como vai ser essa construção, se é a construção da tese, e ainda está avançando. Mas, de todo modo, e concordo perfeitamente com o que os dois falaram sobre verdade científica, esses limites já foi enfrentado diversas vezes em algumas teses no processo penal. E uma coisa que tem me inquietado bastante é esse retorno dessa possibilidade de se alcançar uma verdade, etc., como se a verdade fosse finalidade do processo. Isso me incomoda muito, eu tenho diversos problemas quanto a isso. Só que, lendo o Foucault, porque o Foucault tem um texto que eu tenho me interessado bastante, que é o Malfazer Dizer Verdadeiro, onde ele vai tentar separar 2 campos da filosofia. Ele seria esse campo, tentar se aproximar de um verdadeiro ou mais verdadeiro, né? E a gente pode pensar esse campo da filosofia como algo, como do campo da busca do conhecimento epistemológico e tal. E o outro seria uma filosofia crítica que analisa esses procedimentos institucionais, né? Alguma coisa nesse sentido que ele vai dizer, onde ele vai analisar 2 campos de conhecimento, que é o conhecimento médico, essas instituições psiquiatras, e o conhecimento dos sistemas de justiça penal, onde ele vai falar que esses 2 sistemas que ele analisa, tanto o médico como o sistema penal, vão se pautar no que ele vai chamar de veridição, né? E aí é um ponto que
toca muito nas duas falas. A veridição, para o Foucault, é como se servisse, é uma verbalização do próprio sujeito, mas que serve para o sistema ou para o conhecimento médico, para que esse sujeito ele seja constrangido a assumir a sua própria verdade. Né? E a gente vai ver extrações de prova de lá para cá que fazem com que, por exemplo, o sistema ele sempre tente alcançar essa finalidade, os sistemas processuais. E aí a gente pode entrar diretamente em sistemas inquisitórios e sistema acusatório. A gente vai ter tentativas de alcançar a verdade do sujeito para constranger o próprio sujeito, seja desde a tortura, play bargain que tem que confessar, uma interceptação telefônica porque o sujeito é gravado, uma prova de DNA porque essa prova também vai dizer algo sobre o sujeito e ele de alguma maneira vai ser constrangido a assumir a sua própria verdade para aceitar uma punição. E aí ele faz essa comparação do sistema penal com o sistema médico, psiquiátrico, justamente porque ele vai dizer, o louco, ele tem que assumir que é louco para aceitar um remédio e, da mesma maneira, o sujeito culpado, né, ele assume a sua culpa para poder aceitar uma punição. E aí está diretamente relacionado com culpabilidade. Estudando, eu não sei bem se eu vou conseguir fazer uma pergunta lá na frente, mas pelo menos comentários do que eu tenho pensado sobre esses temas eu vou conseguir fazer e eu espero que vocês também comentem depois. Mas, e aí estudando o Nemo Tenetis da tese, a proibição de produzir provas contra si, a proibição do sujeito ser objeto de prova da sua culpabilidade, me veio a inquietação de repensar qual é o conceito de culpabilidade que os processualistas têm adotado, se sequer esse conceito é algo extremamente definido ou plenamente definido na dogmática penal, porque me parece que essas duas áreas precisam conversar para a gente poder saber quais são os limites da própria prova. E aí, esse é um ponto interessante. E o Foucault vai falar uma coisa interessante nesse livro, que eu até abri quando a Natália estava falando. Ele vai dizer o seguinte, ele vai falar assim, uma série de parágrafos aqui e tudo, e ele vai dizer, na ordem jurídica, a obrigação de falar. A partir do momento em que o interrogado tiver o direito de dizer recuso-me a falar porque não tenho de obedecer-lhes, a máquina judiciária não poderá funcionar. Portanto, tem-se, em um primeiro lugar, uma fala que só falará se quiser. Ou seja, hoje em dia, o Nemo Teneto ele vem para limitar, de alguma maneira, ou proteger a própria fala do sujeito. Mas o que a gente percebe é que existe uma mudança, um giro de da permanente inquietação do próprio sistema de arrancar falas do sujeito. E as falas não tão somente orais, mas outras falas, como, por exemplo, esses alcances de verdades para constranger o sujeito a assumir a sua própria verdade, né? A constranger o sujeito a assumir a sua própria verdade. E isso tem, para mim, um ponto... Por isso que, professor Fábio, eu comecei falando que eu tinha comprado sei lá quantos livros de culpabilidade aqui, justamente porque, para mim, tem um ponto significativo na culpabilidade. Esse tipo de prova, onde eu consigo colocar o sujeito assumindo ou sendo constrangido a assumir a sua própria verdade, eu consigo livrar o julgador da prova da culpabilidade. Porque a prova da ilicitude, tudo bem, a prova da tipicidade, ok, mas a culpabilidade para ser configurado o crime como conceito material de crime precisa ser provada. E quando eu constranjo o sujeito a assumir a sua própria verdade, eu coloco o sujeito, ou melhor, o elemento subjetivo, que em tese seria essa culpabilidade como provada. Esse é o ponto. Como que a gente consegue, professor Fábio, professora Natália, alcançar uma prova dessa culpabilidade sem, ou melhor, limitando os direitos do sujeito de não produzir provas contra si. E aí, diversas escolas penais vão trabalhar de alguma maneira com essa invasão do sujeito para pegar essa prova, e outras escolas penais vão expandir essa não invasão propriamente, mas expandir uma outra visão de
da culpabilidade como uma espécie de algo que pode ser alcançável por uma tentativa de prevenção. Eu tô pensando nisso a partir dessa lógica do finalismo com as prevenções, as tentativas do funcionalismo, perdão, das prevenções. Mas, enfim, eu queria encerrar aqui a minha fala, eu já vi que tem algumas pessoas interessadas em falar, mas queria perguntar justamente, deixar esse ponto de análise não só para vocês dois, para a Dani e para os demais que querem conversar sobre isso. Como que a gente consegue alcançar uma prova da culpabilidade, ou qual conceito de culpabilidade a gente pode adotar no processo penal para que a gente Putz, meu som. Professor Fábio Dá, na minha dissertação abordei muito o Foucault, né? Especialmente o primeiro capítulo ali trabalhei muito o Foucault, a questão da confusão, e essa necessidade do corpo que fala realmente é muito impactante, muito clara. Mas a minha pergunta, ela acho que sai um pouquinho desse apego à ciência. Na verdade, a minha pergunta é o quanto que esse apego à ciência, e eu dirijo ela talvez mais para o professor Fábio, por conta dessa fala final mais evidente que gostaria de ouvir a ambos. O quanto que esse apego à ciência, na verdade, não traduz uma covardia institucional dos magistrados em não enfrentar o laudo. Quer dizer, quanto que isso é mais fácil, não é? Aceitar aquele laudo da forma como está para uma condenação, ao invés de questioná-lo, ao invés de infirmá-lo, ao invés de determinar uma nova perícia, ou simplesmente questionar os seus métodos para absolver pela falta de provas. Enfim, portanto, o quanto a linguagem do direito penal, ou a linguagem da presunção de inocência, ela é insuficiente para a linguagem da ciência, especialmente considerando os tempos bicudos de hoje, né, em que os juízes são premidos pela opinião pública, são premidos pela opinião publicada para decretos condenatórios. Acho que é isso. Bom, aqui foi, né, interessada principalmente para mim, lhe agradeço muito, Theo. Para mim é sempre uma alegria e uma honra poder lhe ouvir, Theo, querido amigo, né? Enfim, um brilhante advogado. Theo, o que eu diria? Eu acho que a tua fala, e depois eu já faço também um comentário aquilo que o Helder disse, ela não leva a uma única resposta. Eu acho que há um quê, talvez, de covardia em alguns momentos, mas eu acho que, veja, é muito conveniente, o laudo é muito conveniente, né? O laudo praticamente tira do juiz a responsabilidade de julgar, por muitas vezes. O laudo fala por si. Por vezes, o que o juiz apenas tem que dizer, o laudo já disse, houve o abuso, né? O laudo já disse, foi ele que cometeu o fato. Ou seja, há aqui, por vezes, eu diria, talvez, tá? Para alguns, tá? Um elemento de conforto ao julgar, que o ato de julgar, convenhamos, é um ato extremamente difícil. Tá? Há um natural, portanto, um acomodar-se natural. Sem dúvida nenhuma que há elementos, né, para alguns, eu acho que também de covardia, de não querer enfrentar, evidentemente isso coloca toda uma energia extra. É evidente também que confrontar um laudo abre todo um flanco que
o magistrado não está disposto a abrir, né, uma caixa de Pandora, como isso vai ser trabalhado, enfim. Agora, nós temos também que entender que há necessidade, em muitos casos criminais, de laudos. Tá? Não podemos confundir as coisas. Né? Eu acho que o laudo é importante. O direito ele tem uma característica muito curiosa, nós julgamos tudo e todos. Nós vamos desde questões de natureza sexual, nós vamos julgar questões ligadas ao meio ambiente, vamos julgar questões ligadas à técnica, enfim, computadores, mercado de valores. Nós julgamos tudo. Logo, o expert ele é importante para nós. Eu penso que o problema é o problema de recepção, de como eu vejo esta prova, né, no âmbito do meu papel de julgar. Né? E, portanto, aqui que está, eu acho, o ponto fundamental, que é necessário, eu não tenho dúvida que é necessário. E talvez aqui um exemplo que eu posso trazer para vocês, não vou recordar agora a pesquisa, nem o pesquisador, mas foi feito, né, um levantamento estatístico na Alemanha, tá, para casos em que o magistrado iria colocar pessoas em liberdade, mas havia psiquiatras, enfim, dizendo que isso colocaria grande risco à sociedade, que, portanto, os laudos eram desfavoráveis. Não coloque porque há enorme probabilidade de recidiva. Né? E o magistrado coloca em liberdade o sujeito, contra, digamos assim, a recomendação técnica de uma probabilidade de novo cometimento de crimes. E foi feita uma pesquisa dizendo, muito bem, desse universo, que era o universo possível de verificação, quantos efetivamente cometeram novos fatos. E o que se verificou era que uma ínfima parcela efetivamente veio a cometer novos fatos. Então, o que nós temos aqui? Nós temos um curioso exemplo de um sujeito que, contrariando um laudo, veja o risco que isso coloca para o magistrado. É muito mais conveniente para ele. Muito bem, se o psiquiatra que avaliou o sujeito diz que há um grande risco, ele está muito mais protegido, é muito mais conveniente para ele dizer, muito bem, então não vou soltá-lo. Né? Ele contraria o laudo com uma responsabilidade, né, evidente nesse ato, em prol, obviamente, de convicções que estão lastreadas em outros elementos. Não há dúvida nenhuma disso. E qual é o resultado disso? Surpreendentemente, os fatos falam contra a fala técnica, contra a fala. Portanto, eu penso assim, a pergunta do Theo, eu não acho, Theo, que nós possamos dizer, olha, é uma questão de covardia. Eu acho que por vezes é acomodação, por vezes é uma convicção, ou por vezes um sentimento de incapacidade de contrapor aquilo. Eu acho que há muitas causas que levam, mas que somadas faz com que haja uma tendência muito pequena, né, de um magistrado ir contra esse conjunto de coisas. Né? Por isso que ser magistrado não é ter uma função pública apenas, é ter uma vocação. Julgar é o ato mais difícil que há. Julgar é uma coisa terrível. Eu não gostaria de ser magistrado por essa razão. Ou seja, não é fácil julgar. Agora, eu não posso estar na condição de julgar e não querer ter o ônus desse julgamento. E aí que está o ponto fundamental. Se eu sou magistrado e estou na condição de magistrado, eu tenho que ser magistrado. Logo, portanto, essas razões todas que eu coloco, nenhuma delas, ao meu juízo, justifica esse apequenar-se da jurisdição. Eu acho que o magistrado ele precisa efetivamente pagar o preço da sua condição de julgador. Né? Minha modesta opinião acerca disso. E agora, quanto àquilo que o Helder disse, que eu acho que a pergunta do Helder, na verdade, coloca aqui 1 hora de fala. Tá? Mas eu só queria fazer 2 considerações. Helder, nós temos um problema aqui. Qual é o problema? Ou seja, o problema é que, historicamente, houve um esvaziamento da culpabilidade em prol de outras dimensões do crime. Tá? Então, o que acontece? Quando tu queres resgatar essa culpabilidade, tu tens que ter muito claro do que tu estás falando. Senão, nós não conseguimos dialogar. Porque, veja, o finalismo, ele coloca a pedra definitiva. E no período pós-finalista, o que se preenche, o esforço de preenchimento da culpabilidade, é de um preenchimento que não lhe ajuda em nada, absolutamente em nada. Ou seja, política criminal, por favor, né?
por favor. Né? Ou seja, e quando nós queremos resgatar, que é um problema que eu gostaria também de chamar a atenção de vocês, nós temos que ter muito cuidado na nossa crítica à verdade. Tá? Essa é uma crítica válida, uma crítica muito importante, com a qual eu estou de acordo. Agora, houve um certo transbordar desta lógica, e esse transbordar levou a um relativismo que eu acho extremamente prejudicial. Um relativismo no sentido de que nada mais é efetivamente válido, que tudo é manipulação, que tudo... E isso leva a um processo de erosão da própria razão. E isso faz com que nós sejamos, de certa medida, hoje vítimas desse processo. Tá? Hoje nós vivemos um momento que parece que qualquer pessoa é capaz de dizer qualquer coisa e isto faz sentido. Tá? Eu sei, tu diz, olha, a Terra é plana. E tem um exército aplaudindo, a Terra é plana. Mas para um pouquinho, não é possível isso. Há limites para as coisas. Eu não posso dizer qualquer coisa de qualquer coisa, já dizia o nosso querido amigo Lênio Streck. Há limites para as coisas. Mas, por vezes, esse transbordar do relativismo leva a... O custo disso é muito alto para nós. Tá? Então, eu acho que é importante nós termos claro que há um limite do conhecimento, coloca limites. Né? Esse é o problema da verdade. É o limite do conhecimento. O conhecimento coloca limites. Agora, não é que ele em si não possa ter consistência e ter validade quanto conhecimento racional. Então, nós temos que dar o tiro no lugar certo. Tá? Por isso que eu quero, o que eu quero dizer com isso, né? Com tudo isso? Eu sou um adepto do existencialismo. Tá? Isso me coloca em crenças muito duras. Tá? Muito duras, filosóficas, muito duras. Logo, a minha concepção de culpabilidade não vai te ajudar em nada, tá? Porque ela efetivamente eu não compartilho com a maior parte das pessoas hoje esse esvaziamento total da culpabilidade. Tá? Mas eu acho que quando tu falas de culpabilidade, tu falas uma culpabilidade, portanto, que emprestou, né, os seus elementos para outros níveis. Na verdade, tu estás falando de outras coisas que estão antes do conceito analítico de crime. Em outras palavras, nós teríamos apenas na tua fala que é melhor identificar contra que tu estás direcionando todas as tuas críticas para que elas possam ser, digamos assim, mais precisas e permitir contributos e até mesmo críticas, entende? Senão fica difícil de entender o ponto da tua resignação, entende? Tá? Não sei se eu me faço entender. Tá? Desculpe, professor Natália, eu tomei muito tempo. Peço desculpas. Não, eu já falei muito no começo, mas eu vou fazer só um pequeno comentário. A provocação que o Theo fez eu acho que é muito relevante. Eu confesso que ontem eu passei por um momento de completa irritação. E essa irritação, essa raiva, ela foi decorrente de encontrar um exame criminológico feito em padrões atuariais aqui numa execução penal do Rio de Janeiro. Só um breve parênteses, para fazer minha pesquisa, como eu não estava conseguindo os dados da execução por vias diretas, tradicionais, pedindo acesso, pedindo informações, eu acabei buscando outro subterfúgio com o devido aval e ciência de todas as partes, que foi largar a advocacia por um tempo. Eu estou atuando como assessora na promotoria de execução penal para poder fazer análise de todos os casos de execução penal aqui no Rio. Então, eu estou fazendo análise diretamente, buscando direto das minhas fontes as respostas que eu procurava e não conseguia por via das instituições. E essa sua pergunta sobre utilizar o laudo, utilizar a prova técnica como um subterfúgio, é exatamente isso. Nos exames criminológicos hoje no Brasil, para que a gente pede exame criminológico na execução penal se não for para resguardar o magistrado, o promotor, quando se coloca em liberdade alguém, seja para dar continuidade ao seu cumprimento de pena ou para fazer uma visita, uma saída extramuros. O que a gente verifica é que o pedido de exame criminológico, ainda que contrariando todas as previsões, súmulas e legislação, esse pedido de exame criminológico ele vem quando a pena é muito alta ou quando aquele indivíduo ele é popular, é uma figura notória, seja para resguardar das críticas externas ou também para poder validar aquela negativa que já se quer se dar em razão da popularidade, da periculosidade atribuída àquele indivíduo. Eu acho que um dos grandes problemas que a gente tem hoje é a maneira como a prova técnica é analisada.
Acho que o mais correto é o posicionamento que o Ayrton Tornag trazia, no sentido de que a prova pericial ela não tem que ser analisada como prova, mas como uma lente para enxergar todo o restante que é colocado. Você utiliza aquela análise pericial para poder contextualizar uma argumentação, mas não para atestar, porque ela também é eivada de limitações técnicas, seja pela ciência que se tem disponível, seja pela possibilidade da falha humana e por tantas outras questões. Então, o que a gente verifica por vezes, é claro que eu não estou dizendo aqui que isso ocorre de maneira irrestrita e absoluta, mas acaba se tornando uma efetiva bengala para poder se proteger, uma espécie de escudo. Eu sempre lembro daquele início do texto de Jorge Amado Capitães da Areia, em que se tenta atribuir responsabilidade pela colocação em liberdade de pessoas indesejáveis. Então, a prova técnica ela acaba servindo muito para isso, porque absolver é uma coisa mal vista, infelizmente, na nossa sociedade em muitos momentos, então eu absolvo porque tem alguém que tecnicamente me resguarda. Ou eu nego um direito porque eu tenho aqui uma autorização técnica, ainda que essa técnica, por vezes, seja questionável. Se a gente for falar de provas dos exames criminológicos, por exemplo, em um único encontro de 10, 15 minutos, como é possível aferir as chances de determinada pessoa voltar a delinquir? É um mero juízo de adivinhação. Então, é muito complicado, tanto o método que a gente utiliza hoje, que não é debatido de maneira efetiva, que não é delimitado de modo técnico, e que, se não fosse para essa área criminal, ele não seria utilizado para outra via. Vou trazer algumas considerações também, na verdade, questionamentos aqui para o debate. Não sei se a Natália terminou, porque bebeu água, não sei se... Ah, sim. Então, seria em relação, na verdade, à questão do ilícito típico, e depois uma questão em relação à prova genética, né? Em relação à prova seria, então, uma direcionada ao professor Fábio Dávila, a primeira, em relação à prova da existência dos elementos referentes à prova do ilícito típico antecedente no crime de lavagem, né? Para trazer essa discussão, né? A prova da existência dos elementos referentes à tipicidade do delito antecedente, principalmente quando se trata de um delito de tráfico, né? Enfim, que é justamente o que embasa todo o discurso da lavagem como um todo, como uma política global, né, de anti-lavagem. E para a professora Natália, em relação à temática, justo eu e a Maria Eduarda, que foi a biomédica a quem o professor Fábio Dávila se referiu, que teve que sair, a gente estava escrevendo um artigo sobre prova genética e banco de perfis genéticos, né, e pensando como blindar as violações dentro de um processo penal democrático, como blindar as garantias em si, né? E uma das problemáticas que me parecem ascender muito em todo esse aspecto é o compartilhamento de provas, né? Cooperação jurídica internacional e o sistema que é utilizado, né? Que vem do FBI, que a gente implantou para as provas genéticas. Então, levanto essas duas questões, uma direcionada a cada um dos dois, para a gente, para ver, para vocês aprofundarem um pouquinho mais essas questões, se viável, que eu gostaria de ouvi-los a respeito. Começo eu? Tá bem. Então, vou tentar ser bem objetivo, tá? Para nós também não enfim, nos delongarmos em excesso. Veja, a minha fala até hoje, eu tinha programado uma fala mais técnica, tentando trazer para vocês o que se entende hoje, ou deve se entender por tipo em sentido estrito. Tá? O que normalmente se vê nos tribunais hoje é uma referência à tipicidade na lógica, no modelo proposto em 1906 por Belin. Tá? Só que esse modelo,
né? Tipo como light build, né? Tipo como quadro, tipo como referência, tá? Que de certo modo ele concretiza o princípio da legalidade. Isto hoje não se sustenta mais. Não se sustenta mais não porque eu, Fábio, não quero que não se sustente mais, mas é que definitivamente não se sustenta mais porque não é possível sustentá-lo, tá? Não é possível sustentá-lo. Já hoje o conceito de tipo penal ele é muito mais complexo, ele é muito mais denso. Por isso que se caminha no sentido de usar como tipo em sentido estrito o tipo de ilícito ou o ilícito tipo. Tá? Portanto, e isto coloca toda uma série de decorrências e desdobramentos que agora, nesta altura, eu não teria mais condições de avançar. Mas o que eu quero dizer com isso para vocês? Fato é que o tipo penal ele é uma formulação, tá? Uma formulação interessada e não desinteressada. Isso é fato, tá? Isso é uma formulação teleologicamente orientada à tutela de um interesse. E, portanto, isto é o tipo, algo profundamente valorado. Então, é um dado daquilo que nós chamamos de real construído, é um dado que precisa dessa dimensão valorativa. Tá? O que nós temos na lavagem, tá, é uma curiosa, digamos assim, um curioso surgimento de um ilícito derivado, tá? Um ilícito parasitário. A lavagem surge como uma espécie de técnica de, digamos, de reforço no combate do crime principal. Só que ela foi crescendo, que ela devorou o crime principal. Né? Hoje em dia, ninguém está muito preocupado com o crime antecedente, todo mundo está preocupado com a lavagem. Ela surge como forma de secar, é a teoria a estratégia do follow the money. Né? Ela surge como forma de secar a prática do ilícito principal. Ou seja, ninguém estava preocupado com a lavagem em si. Tá? Todo mundo está preocupado com o tráfico de drogas, com o tráfico de armas, mas era muito difícil combater isso. Então, o que tu faz? Tu quer controlar e impedir que os frutos desses crimes possam ser usufruídos. Então, tu impede a circulação de capital. Tá? Então, esse ilícito parasitário, ele vai ganhando corpo, e se torna, né, tão importante quanto e passa ao ponto de que hoje pode ser crime antecedente a mera infração. Né? A mera infração. Tá? Só que o que nós temos aqui? Eu sou muito crítico, eu já tive a oportunidade de escrever aqui, eu sou realmente muito crítico no que tange a interpretação, a hermenêutica usual do crime de lavagem de capitais. Tá? Eu vejo problemas em todos os níveis. Tá? Mas fato é que eu não resolvo, por exemplo, o problema do crime antecedente, que foi a pergunta da Daniela, né? Transformando o crime em infração. Isso não resolve, isso aí é uma busca. Quando surgiu a lei, tá, em 1990, me ajuda, em 98 ou 97, 98, exatamente, 98, eu estava no mestrado. Tá? E saiu a lei, eu escrevi um artigo no Boletim de BCCRIM sobre o crime antecedente. Olha que coisa antiga, né? Embora eu seja jovem, não, desde que eu até fiz a barba para não parecer então dá um ar de juventude aqui. Né? Escrevi dizendo que, olha, crime é crime, ponto. Crime é fato típico, ilícito, culpável. Eu não posso tirar do crime a culpabilidade. Ah, por quê? Porque essa decomposição é um método de análise escalonado que foi criado no século XIX com o sentido apenas de facilitar e racionalizar a análise do crime. Ele não fez com que o crime fosse menos do que ele é, apenas escalonou a análise dele. Ponto. Ponto, né? Só que isso é um problema. Daí se resolveu que então iria se provar apenas o tipo e o ilícito, não é? Depois apenas a tipicidade, e depois apenas a tipicidade numa lógica deliniana de 1906, que ninguém mais acredita, e daí depois, muito bem, então mera infração, porque afinal de contas tem contravenções penais que merecem, né? Dar vazão ao crime de lavagem de dinheiro. Então, nós estamos, na realidade, aqui, Daniela, falando de algo que está quase numa perspectiva dogmática, não é? Sendo muito franco para vocês. Né? É o problema das coisas gravadas, depois a gente não consegue tirar do... Né? Mas sendo muito... Ou seja, há um pouco de ácido em tudo isso. Tá? Há um elemento alucinógeno em tudo isso. Tá? Já, claramente, a manipulação, tá? Da dogmática no sentido de facilitar a persecução disso. Né? Ou seja, todos os problemas que a dogmática coloca se tenta contornar. Então, é um problema realmente muito grande. Realmente é muito grande. Tanto é que se nós formos olhar hoje, né, o alegado caráter parasitário, né, é hoje praticamente esquecido. Fala-se numa autonomia, né, e até eu escrevi recentemente um artigo dizendo que como não é possível
trabalhar lavagem de dinheiro e também aplicar a lei do crime organizado para casos tão pequenos como o jogo do bicho. Então, eles vão falar, portanto, que, na realidade, nós estamos lavando dinheiro da organização criminosa. E aí esquece por inteiro do crime principal, se vincula as duas pontas, de um lado a associação, né, a organização do crime organizado, etc., do outro lado a lavagem, e vai dizer, muito bem, eu estou lavando dinheiro do crime organizado. Agora, qual crime que eles cometem? Isso não é tão importante assim. Isso é um processo muito, muito, muito complicado. Nós precisaríamos de um encontro inteiro para falar sobre isso, e aí eu poderia expor de maneira mais parcimoniosa cada um dos pontos. Por hora, fica só aqui o brainstorm para vocês pensarem um pouquinho. Tá? Tentando responder essa sua pergunta, Nela, eu confesso, eu não vejo muitas soluções nesse momento. A gente tem aquela Lei Geral de Proteção de Dados, a 13.709, se não me engano, e uma das claras exceções à proteção de dados é a questão de segurança. Então, quando a gente fala, a Lei 2654, ela vem numa tentativa de oferecer maior efetividade à investigação, persecução e persecução penal, mas, ao mesmo tempo, era para proteger, resguardar os direitos e garantias individuais. Essa, pelo menos, era a alegada premissa trazida pela lei. Quando a gente tem, então, essa possibilidade de utilização e fornecimento dos dados, seja pela simples contratação do programa, do software que mantém esses dados cadastrais, ou também pela celebração de uma série de acordos internacionais, de pactos de cessão de informações, e uma própria lei que determina que essa privacidade das pessoas cadastradas, ela se restringe, ela se esvazia, se perde no momento que a questão é segurança, eu acho que a gente verifica de maneira muito clara que a informação genética das pessoas selecionadas, seja por identificação criminal ou dos apenados, elas acabam perdendo de maneira muito clara o direito à privacidade, não só aqui, mas uma gama também internacional. Então, a gente verifica uma possibilidade de fornecimento de dados que não são dados simples. A gente sabe que aqui no Brasil não é autorizada a busca e análise de material genético para fins de mapeamento de traços, por exemplo, de propensão à criminalidade. Mas nos Estados Unidos são vários os laboratórios que pesquisam o famigerado Warrior Gene, que é o gene do guerreiro. Então, até que ponto a gente está fornecendo dados e informações genéticas que são resguardados pelo direito à privacidade para testagem para outros fins? Porque, de acordo com o FBI, de acordo com a NSA, a questão da investigação genética para mapeamento de periculosidade e graus de propensão ao cometimento de delitos é considerada questão de segurança. Isso está abarcado também? Não está? Esse tipo de informação ele vai ser fornecido para a gente? Existe uma limitação clara na utilização desses dados ou essa limitação é simplesmente uma simples recomendação? Eu não sei te dizer. Eu hoje, pela impossibilidade de acesso a essas informações, pela maneira como as agências se comunicam e não tem uma divulgação, seja para nós, seja para pesquisadores ou então público em geral, fica muito difícil mensurar o impacto do fornecimento desse tipo de dado para outros países, outras organizações, com finalidade de segurança, qual seja o sentido dessa segurança. O que a gente sabe hoje é que, sim, os dados genéticos contidos no BNPG, eles são partilhados, eles são acessíveis, inclusive para fins de manutenção, porque se o CODES ele sofre manutenção, backlog por parte do FBI, como é que você não vai fornecer os dados para quem é o banco cadastral? Se perdermos esses dados, para onde eles vão? Então, eu confesso que fiquei muito, muito curiosa com a pesquisa do Eduardo da questão de dados e a utilização disso para fins penais. A gente tem tanta coisa hoje disponível e acessível para fins de investigação, seja nossas redes sociais, o nosso padrão, a nossa imagem. Eu, por exemplo, me dei conta depois que botei aquele raio da carteira do Detran, aquela carteira no celular, que eu contribuí para o mapeamento facial, para o meu próprio mapeamento facial. Fui lá voluntariamente mapeei meu rosto, para eles e para a Apple, né, para esse negócio reconhecer a gente. Então, é uma gama de informações que nós acabamos cedendo e que servem, sim, para a nossa criminalização,
para o nosso mapeamento, para utilização para outras finalidades. Eu vou falar também aqui mapeamento para fins de consumo, propaganda, marketing, afins, mas a privacidade dos nossos dados genéticos ela está se esvaziando. E aí fica a pergunta, qual o limite para isso? Como resguardar essa proteção? Parece muito difícil pensar em direito à privacidade quando se fala de pessoa condenada. Na verdade, parece quase impossível hoje, ainda mais com as tendências que nós temos para ampliar. E aí eu falo aqui daquela resolução horrorosa da rede integrada de bancos de perfis genéticos, porque não há uma delimitação clara de quais são os crimes que gerariam o cadastramento de pessoas condenadas em definitivo. Então, eles fizeram uma lista com uma recomendação. E aí, essa é a recomendação que eu confesso menos linear que eu vi na minha vida. Imaginando que uma pessoa, para você fazer identificação genética, tem que ser um crime que deixe vestígios, certo? Então, se eu tenho um crime de estupro, faz sentido eu coletar, partindo aqui da premissa que você aceita o cadastramento genético, faria sentido, em tese, a análise daquele material genético num crime contra a dignidade sexual. Mas um crime de corrupção. Corrupção está na listagem recomendada para fins de cadastramento genético. Falsidade documental. Eu queria entender se alguém vai lamber o documento antes de utilizar aquele documento falso. Existem certas recomendações da rede que não fazem sentido, são contraproducentes, até se a gente parar para pensar que tudo isso tem um impacto econômico também. Porque para cada amostra genética que se vai analisar, nós pagamos em dólar pelo reagente, $84 por amostra, para fins de coleta e só analisar aquele DNA. Fora o que é gasto para a utilização do software, manutenção dos dados, contratação de pessoal, manutenção do material biológico após a coleta. Enfim, é um custo muito grande, é um custo humano e é um custo financeiro. Então, eu não sei se eventualmente o peso para a implementação, o peso econômico vai servir como alguma limitação, uma possibilidade de proteção desses direitos das pessoas identificadas, mas confesso que esperança me falta. Bom, agradeço muitíssimo, ainda poderia fazer diversos questionamentos e trazer outras questões também, mas acho que o avançar do tempo nos restringe, né? Eu gostaria de agradecer mais uma vez imensamente ao professor Fábio Dávila e à professora Natália Lucero. Acho que foi um debate muito proveitoso. Quem ainda quiser fazer algum questionamento, a gente pode direcionar a eles depois, nos façam e a gente depois repassa as respostas. Eu não sei se professor Fábio, professora Natália querem fazer algum tipo de finalização, senão a gente já encaminha aqui para o fim, né? Para o fim do nosso encontro. Professora Natália, primeiro, eu gostaria só apenas agradecer, mas, por favor, professora Natália, antes. Olha, na verdade, eu queria agradecer pelo convite. É muito legal, muito interessante essa troca. Confesso que a única coisa ruim daqui foi a inveja que eu fiquei com vocês com esse chimarrão, mas de resto foi ótimo. Foi ótimo esse encontro. Queria agradecer pelas perguntas, pelas provocações, me colocar aqui à disposição para o que vocês precisarem. Eu espero que esse projeto continue seguindo muito, tendo bastante sucesso. E da minha parte, digo mesmo, é um prazer imenso, principalmente ver tantos amigos mesmo. Uma das coisas boas do direito, dentre tantos problemas, é o fato que a gente tem o prazer de encontrar pessoas que sonham, e sonhar juntos é sempre muito bom. É muito bom. Ou seja, por vezes a gente trabalha contra tudo e todos, né? E parece que não há soluções, só problemas. Mas estar juntos nisso, né, faz da academia o que ela é. A gente persevera porque a gente encontra em quem se apoiar, em quem encontrar consolo e conforto, né? Então é muito bom estar com vocês, ver essa juventude maravilhosa. Conheço grande parte de vocês, são brilhantes. E agora poder conhecer a professora Natália realmente fez da minha noite uma noite melhor. Obrigado, espero e lamento não ter trazido soluções de nada, tá? Mas como a ideia era realmente mais uma conversa e menos propriamente dita, tá? Então acho que para isso espero ao menos ter contribuído um pouquinho. Tá? Obrigado, gente, obrigado, Helder, obrigado, Dani. Por favor, eu só queria fazer um pedido de desculpas, o Teodoro que está falando, para a professora Natália, porque enquanto ela respondia a minha pergunta,
o meu celular caiu, né? Eu fiquei sem bateria no finalzinho. Não tem problema nenhum. Eu já passei por essa mesma questão inúmeras vezes agora nessa quarentena. Pois é, a gente tá, enfim, aprendendo ainda, esqueci, deixei o celular com a minha filha e perdi a bateria. Enfim, peço desculpas, professora Natália, mas depois eu vou buscar com os meus amigos organizadores, a doutora Daniela e o doutor Helder, o teor do vídeo, e aí eu posso assistir toda a resposta na sua integralidade. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Fábio, também. Bom, então... Obrigado a todos. Obrigada, gente. Vou encerrar aqui, agradeço imensamente o Carlos Helder, acho que está acenando aqui para encerrar mesmo. Então, vai ficar disponível no nosso site, quem quiser também entrar em contato de novo, a gente repassa os questionamentos. Muito obrigada e até a próxima. Obrigada, gente. Foi um prazer.